você com merda. Aqui. Merda! Salve, salve! Olá, meus dramáticos. Boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, quem está escutando. Nós somos os Dramáticos Podcast, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, no Spotify, no YouTube. Pra ver nossas carinhas ali. Além das nossas redes sociais, no @Dramáticos Podcast, no Instagram, no TikTok. E os pessoais, @Yayadornas com Y, hein, gente? E o meu, Fefo Barro, segue lá, nosso lifestyle. Hoje, Fefa, a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é o coração de um filme, de um espetáculo. Hoje nós vamos falar de roteiro e a gente... De história, né? De história! E aí a gente vai esmiuçar, assim. Hoje nosso convidado, gente, ele tem uma trajetória linda, tanto dentro da sala de aula, escrevendo muito roteiro, curta-metragem, longa-metragem para estudantes. E agora, esse ano, ele estreou, assim, na Globoplay, com produção da O2. Sabe em qual produção, Fefo? Olha só... As Aventuras de José e Durval, sabe quem são? Opa, Chitãozinho e Chororó! Seja muito bem-vindo, Dan Rossetto! Eu que agradeço. Dan, obrigada! Agradeço o espaço, é sempre Obrigado. importante a gente bater papo, trocar e contar um pouco da experiência. Obrigado. Sempre, a gente cresce sempre com a experiência um do outro, dessa troca. Para você que é, a Leia falou, além de um grande escritor, é um homem de teatro. Sou. Ator, diretor, encenador. A minha primeira escola de teatro, quando eu me matriculei, em 96, era uma casa que eu tinha morado. Eu me matriculei num curso de teatro, liguei, peguei o endereço e fui fazer. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu conheço esse lugar. Era uma casa que eu tinha morado quando eu era criança. Gente, que Naquele lindo. esquemão mesmo de... Onde é a sala de aula? É ali, você entra lá no teu quarto... com a parede quebrada para ficar uma sala maior, onde era o quarto dos meus pais. Então, uma relação afetiva meio maluca. Mística também. Não, eu falo que eu nasci o meu primeiro curso de teatro foi no mesmo lugar onde eu nasci também. Tinha um hospital aqui na Paulista. Que loucura. E tinha um teatro lá. Foi meu primeiro curso. Eu nasci na vida e na arte no mesmo lugar. Eu já fui pro meu primeiro curso de teatro vendo ele na televisão, prometendo que você vai fazer sucesso, ir pra TV. Foi Pequenos meio Brilhantes, esquisito. que chama. Esse eu fiz também, olha lá. Dan, eu te conheci dirigindo uma grande amiga minha, que é a Carol Stoffelli, e fazendo Eles Não Usam Black Tie. Exato. Que foi a remontagem da peça que foi montada aqui no Teatro de Arena, que deu um boom. E né, o início ali de uma dramaturgia brasileira, e hoje a gente tem o prazer de te receber aqui. Eu queria que você contasse um pouco dessa relação, por que montar esse remontar esse espetáculo, e como foi estar aqui por um período, como foi essa pesquisa sua. O Black Tie é uma história muito linda na minha vida, porque eu venho do interior, a minha relação com o ser humano e com família é muito forte, então eu cresci vendo família numerosa, todo mundo meio que se metendo um na vida do outro, e a minha família sempre foi imensa. Exatamente isso. E quando eu chego em São Paulo e começo a fazer teatro, fui estudar cinema uma época, e começo a fazer teatro, eu me deparei com a obra que eu não conhecia. E eu me apaixonei, fui estudar um pouco do que se tratava. A primeira montagem, essa montagem que você viu, De 2018. que foi na Aliança Francesa, foi a segunda. A segunda? E eu sou insistente com o texto, porque eu já fiz uma montagem em 2010, no MUBI. Porque eu acho que é um texto super importante. Foi quando o Guarnieri olhou e falou, a gente precisa colocar o povo brasileiro no palco, porque a gente vai para assistir a elite se comportando. Eu acho que é importante o povo ir, ou a elite ao teatro, para assistir o povo no palco, para a gente poder ver quais são as reclamações, as dores do povo. Sim. E eu sempre me conectei muito com uma dramaturgia nacional. Então o Black Tie é sempre para mim uma referência de estudo do povo brasileiro. Você tem o livro do Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, Black Tie para mim é uma das obras também que desenha muito quem é o povo brasileiro de uma época. E estar aqui é muito especial, porque esse lugar ainda está preservado. A gente fez uma leitura aqui do Black Tie, Chico de Assis estava aqui com a gente ainda, recebeu a gente aqui no espaço, falou um pouco da experiência dele com o Guarnieri. Durante o período eu me aproximei muito da família, especialmente do Flavinho Guarnieri, que também não está mais entre a gente.
Então, para mim, o Black Tie tem tem um paralelo muito grande com a minha vida de artista. Porque essa montagem sua foi meio comemorativa também dos 60 anos, né? E foi uma coisa que a família esteve junto também para... Esteve. Eles nunca... A primeira montagem de 2010, ou eu tive uma ousadia que talvez hoje eu não teria, que eu fiz uma adaptação da obra. Eu adaptei a obra. Eu mexi na obra. Eu escrevi, eu não mudei a ordem, mas eu escrevi, eu criei arcos diferentes para alguns personagens. E eu liguei, e eu mandei a mensagem para a SBAT e pedindo saber sobre os direitos. E eles me demoraram para responder. E eu fui bater direto na porta da família. E o Flavinho Guarnieri me atendeu super gentilmente e me ligou. E quando ele me ligou, eu falei para ele, escuta, eu fiz uma adaptação do texto do teu pai. Ele ficou em silêncio. Ele falou, olha, mas você sabe que era o xodó do meu pai. Eu falei, mesmo assim, eu assumo o que eu fiz, pode ser uma grande bomba, mas vamos marcar uma leitura? Eu chamo alguns amigos atores, a gente senta e lê e você me diz. E eu lembro que a gente fez essa leitura, no meio da leitura ele se levantou, deixou o texto de lado e saiu. E eu fui encontrar ele chorando na esquina, dizendo que o texto parecia que estava a mão do pai dele ali, em cima da adaptação. E aí essa montagem comemorativa foi justamente essa mesma adaptação. E que, para mim, foi o limite de montar esse texto na minha vida ali. 2018, um período que antecedeu politicamente a nossa trajetória. De lá para cá, a coisa ficou muito polarizada, é muito difícil a gente falar sobre isso sem conseguir ouvir o outro e sem ficar realmente cada um de um lado. E a peça tem esse lugar, mas ainda assim a peça conserva o ouvir. Eu gosto da peça porque é uma peça que as pessoas sentam na mesa. É o almoço de domingo. E elas conversam, coisa que a gente perdeu. E hoje, por exemplo, depois de tudo que a gente passou, eu já não vejo mais tanto sentido. Então, graças a Deus assim, que a gente teve esse insight de fazer a peça comemorando os 60 anos de novo. E ali, para mim, foi um fechamento bonito. Me veio muito o lugar do ator enquanto você estava falando e me suscitou assim, como que foi a formação desse elenco de 2018? A gente teve pouco tempo, porque foi quando a gente descobriu que realmente a peça ia fazer aniversário e a gente foi solicitando pessoas que estavam ali, parceiros, porque a gente sabe que teatro, e muitas vezes feito na guerrilha, a gente precisa de parceria, senão você não caminha, e de gente que confia, acredita em você. E aí a gente foi, a Paloma Bernardi fez a Maria, junto com o Kiko Pissolato, que eles faziam o casal principal. A gente trouxe nessa adaptação a Maria mais forte, uma mulher com mais opinião, as decisões, já é a personagem, mas as decisões que ela toma são decisões pensando primeiro nela. A Teca Pereira, que foi até premiada pelo papel da Romana. A Teca, na época até saiu matéria, e eu não sabia disso, para mim foi uma novidade, que a Romana tinha sido escrita para uma atriz preta, e nunca isso tinha acontecido no teatro. Então a comemoração acabou se desdobrando numa série de coisas. A Carol Stoffela veio para fazer, Paulo Gabriel, o Pablo Diego, um elenco super legal, Camila Brandão, Samuel, um elenco muito legal, assim, era uma familhona. A gente chegou a viajar, fizemos uma temporada na Aliança Francesa, viajamos para algumas cidades do interior, e em 2019 a gente fez uma temporada também de 5 semanas no Teatro do Shopping Morumbi, que eu achei que não fosse pegar. Eu falei, teatro de shopping, o Black Tie, menino, era uma loucura. Lotava, a gente se identifica. Sim. A gente olha lá, a gente reconhece aquelas figuras como figuras da nossa vida, de alguma forma elas estão aqui. Sim, tem um diálogo com a nossa própria família ali, sempre tem um que vai te remeter a alguém, isso é muito legal. E agora vamos para a parte de roteiro. Como que é para você escrever um roteiro? Quais são as ferramentas que você utiliza na hora da escrita desse roteiro? Eu vou traçar um paralelo entre a dramaturgia e o roteiro. Eu, para teatro, eu levo anos num texto. Geralmente eu faço uma pesquisa, eu tenho
uma técnica que eu desenvolvi para escrever dramaturgia para teatro. E eu acho que, diferente do audiovisual, que a gente escreve um roteiro e a gente sabe que a gente é a primeira ponta da linha de produção, a nossa função é criar uma rota como se fosse uma bula de remédio, por vezes até fria, porque a gente não dá para ser nada metafórico, tudo que está ali é muito objetivo e visível. O que está no papel precisa ser filmado. Então existe uma certa frieza para olhar para o roteiro. E você sabe que quando vai para o set, muda tudo. Muda tudo. E porque o set é mágico, o set acontecem coisas que às vezes o papel não dá conta de prever. E depois quando cai na edição, na montagem, é outra camada de finalização. E eu entendo muito bem. E o roteirista não tem muito mais mão ali. Aliás, não tem nada. Nada. A gente não tem mão nenhuma, a não ser que a gente assine o roteiro e a direção. Que é o que acontece muito com alguns cineastas que, para manter um pouco a ideia do que eles colocaram no papel e aquilo não modificar demais, a partir da hora que cai na mão de um produtor ou quem quer que seja, eles também, eu vou dirigir, né? Ou você tem um diretor numa sala de roteiro, junto o tempo todo, porque aconteceu isso com a série do José Durval. Mas, eu acho que é isso, uma vez que você escreveu o roteiro, puxa, de uma forma muito prática, aquilo vai pro lixo. Aquilo depois que saiu do papel, cada take que foi filmado daquilo ali, o roteiro passa a ser cada vez mais descartável. Isso vai para uma etapa muito mais magnífica que é a imagem. O teatro não. O teatro eu penso assim, que o que eu estou escrevendo, aquilo precisa durar. O teatro a gente tem uma responsabilidade maior, porque aquele texto pode ser remontado. Eu já remontei peças minhas, de formas completamente diferentes. Então a responsabilidade de escrever para o teatro é você deixar alguma coisa que, como Black Tie, crie raiz a ponto das pessoas quererem pegar aquilo anos depois e remontar. Sim. Então eu levo mais tempo. Eu levo mais tempo com o arco dos personagens, com os diálogos, com o que eles querem dizer. Olha que loucura. Eles vivem um pouco assim ao meu redor, assim, eu vou criando meio que uma galera que fica junto comigo. Hoje, por exemplo, eu tô com 4 textos abertos. Quem que caiu hoje? Comigo assim, sabe, soprando coisa, é sério. Os personagens têm vida pra mim. E às vezes quando eu escrevo a última fala, eu digo, agora deu. Deixa. E aí, então eu acho que tem essa diferença. O teatro, eu acho que ele é um trabalho de artesão, é como se eu estivesse fazendo uma restauração de uma obra sacra. E o audiovisual, você tem que entender que você precisa ser muito prático. Claro que você tem a poesia, você tem o teu estilo, você tem o teu... E quando você entende isso, é maravilhoso. E para um texto teatral, quando você tem você consegue se desapegar, assim, pronto, agora está pronto. Quanto tempo? Tipo, o que faz você se sentir completo com o texto? Desde da primeira fagulha, que é vou escrever sobre esse envelope, até esse processo... Acabou. Terminei de falar sobre esse envelope. Termino mesmo. E E deixo guardado lá para quando for a hora ou para alguém. Eu tenho liberado meus textos agora. Isso que eu ia perguntar. Você libera... Mas não era por nenhuma vaidade, nada disso. É porque como eu comecei a escrever para eu dirigir, eu sentia que eu precisava, dirigindo os meus textos, entender aquilo que o dramaturgo, que sou eu, e eu separo muito bem, e eu falo isso para o meu elenco. Gente, o dramaturgo não veio. Se tiver que mudar alguma coisa, vamos pensar agora. Então, dirigir os meus textos faz com que eu crie um método para, quando eu for escrever, facilitar a vida de outro diretor lá na frente. Quando eu entendi esse processo, que eu falei, agora eu já posso começar a liberar os textos, aí foi quando eu comecei a liberar textos para outros diretores. Mas eu gosto de história. Eu sou uma pessoa que eu gosto de peça com história, com turning point, eu gosto de história, a gente gosta de história, eu gosto de ouvir história, a gente gosta de ligar a TV para ver um filme, uma novela, uma série, seja qual for a nossa capacidade de compreensão. Quando a história é boa, aquilo prende a gente. A gente adora fofoca. Então, como não vai... Eu gosto de teatro com história. Peça de teatro é uma fofocona
às vezes que dá ruim. Ai, que Às ótimo. vezes dá ruim. Como que é o seu processo de escrita? Você começa com uma história primeiro, Com uma título. sinopse? Olha, Título? Nossa, é mais conta difícil pra pra mim é gente título. suas etapas. Não assim, de sei produção. escrever sem título. Você começa pelo título. Às vezes vem uma frase, eu quero falar sobre isso, e aí eu preciso perseguir o título. Quando eu persigo o título, aí eu começo a fazer uma fase de pesquisa. Eu tenho um caderno, eu sou uma pessoa completamente analógica. Claro, trabalho com drive, mas assim, o meu processo criativo é post-it. As primeiras coisas estão aqui. No caderno, eu tenho tabela, eu vou criando o personagem ali, o nome dele, às vezes muda, pesquiso, vejo coisas, anoto frases. Meu primeiro trabalho é muito de pesquisa. Claro que assim, dificilmente algum personagem meu é especialista em alguma coisa. Então, eles podem dar qualquer opinião sem a responsabilidade de serem grandes mestres naquele assunto. Primeira coisa que eu penso, ele é um músico, beleza, qual é o grau de capacidade que ele tem? Então eu não preciso estudar, não preciso, eu preciso saber que história ele vai contar. Aí eu fico nessa, escrevo umas páginas, guardo, e às vezes guardo por 8, 9 meses, aí pego, não gosto de nada, reescrevo de novo, e vai. Cada processo leva Porque tem um tempo da maturação também. Né? E o que eu descobri é que a comédia vai mais rápido. Por que você tem Eu uma acho que os ideia? personagens de comédia são mais desesperados. Eu acho que eles têm uma necessidade, uma angústia maior que os dramáticos, assim. É uma urgência, Eu né, acho que pra- é isso. Eles precisam falar. Sim. E é louco isso. E é mais verborrágico? No bom sentido, tem mais Eu palavras, mais... sou uma pessoa que meus personagens são verborrágicos. É? Meu texto tem Muito bastante, texto, fala. muito texto, muito. Mas os personagens de comédia são mais verborrágicos. Eles são mais intrometidos É que me vem uns com os essa outros. sensação, né? Tem um desespero maior, assim. Eu acho que é isso. Heine também, né? Eu estou escrevendo uma peça agora enquanto eu ensaio, que é uma Que comédia. é um processo de ensaio que vai Enquanto saindo. eu ensaio a peça. É isso. Que ótimo. E a peça, eu tenho visto muito, eu tenho pesquisado um pouco o humor ultimamente. E tenho entendido essa coisa do limite do humor, aonde a gente vai, o que pode contar, o que não pode, qual a apropriação de alguém para falar sobre algum assunto, aonde aquilo vira crime, onde aquilo ofende alguém. Eu tenho pesquisado muito. E eu estou fazendo uma peça que é um grupo de atores, a premissa ela é a mais simples possível. E eu gosto de estrutura simples, para a gente poder rechear da forma que for melhor. Mas é um grupo de atores que está ensaiando uma peça. E eles odeiam fazer essa peça. Eles não gostam, eles ficam constrangidos com as piadas, eles saem dos personagens o tempo inteiro para reclamar. E chega uma hora que eles param o ensaio. E eles confrontam o diretor com tudo aquilo que incomoda a gente hoje. O que é piada, o que não é, os elementos fálicos, o sexual. E eles tentam salvar a todo momento aquele espetáculo, e é um espetáculo engraçado, mas eles mostrando em cena o que não cabe mais. Eu falei, olha a comédia criando uma boa educação para o público. Porque eu ri de alguma coisa e de repente eu já disse que, olha, aquilo não é mais tão legal de rir, aquilo constrange pessoas. E a peça chama Uma Peça de Comédia. Ponto. O título mais simples Eu possível. tô fazendo uma Objetivo. peça de comédia. É isso aí. Peça de comédia. Que peça? Uma coisa- Vamos assistir Eu tô uma fazendo peça de peça de comédia? comédia. Vamos. Qual? Uma peça de comédia. E é sobre uma peça de comédia. Exato. E quando eu descobri o título, eu sabia que a peça tinha um apelo mais popular. Então o título me leva para esses lugares. Sim, para onde você quer atingir. Você fala que esses personagens te acompanham, têm vozes, mas também você escreve com rostos, com pessoas, já pensando... Às vezes eu escrevo pensando em alguns amigos que eu já trabalho. Aham. E algumas pessoas que eu esse texto aqui eu gostaria que essa pessoa fizesse. Acontece. Sim. Porque você é uma pessoa a gente vê de mão na massa, né? De sonhador, de fazer acontecer, do teatro independente. Então, qual que é a importância de ter essas pessoas que embarcam nas suas loucuras? Gente, é família, é panela. Eu acho que a gente não faz nada sozinho. Não faz. E ainda mais esse estado de liderança,
que eu estou lá, ou eu estou dirigindo, ou eu estou escrevendo, ou eu estou produzindo, e são lugares de muito risco o tempo todo, de muita exposição, de trabalho. Às vezes você está pensando numa coisa hoje que vai começar a ser realizada o ano que vem. É muito cansativo e arriscado mesmo as posições que eu ocupo. E eu preciso de gente de confiança do lado, gente que acredita e que ao mesmo tempo que apoia, também vira e fala, isso é uma grande bobagem. Ou então, vamos pagar esse mico junto? Eu amo. Acho maravilhoso. Isso que você falou de pessoas de confiança, né? De confiar, poder saber que você pode contar, que vão estar ali no ensaio, sabe? Porque é isso, tem projetos que você vai colher a bilheteria, tem projetos que você vai conseguir remunerar, cada projeto vai tendo a sua cara, né? E foi o teatro que me levou para a televisão. Foi através do teatro que eu fui parar no audiovisual. Então, eu não vou deixar de fazer teatro nunca. Como foi essa ponte? Eu estava fazendo uma peça aqui no Teatro Itália, pertinho, que é onde eu vou estrear a peça de comédia. E eu estava fazendo um texto meu, chamado Nunca Fomos Tão Felizes, que de feliz não tem nada, que é uma ideia superlativa das relações abusivas. São dois casais, um mais velho, mais desgastado, e um mais jovem, cheio de sonhos e fantasias e desejos. A peça se passa nos anos 60, tem todo aquele comportamento dos anos 60, e a peça fala dessa relação de poder abusiva entre aquele casal que já está no desgaste, não se suporta, com aquele jovem que precisa pagar de modelo ideal, de família feliz. E eles recebem, o casal mais jovem recebe o casal mais velho para um jantar de comemoração de casamento, mas o cara é o chefe dele e ele acha que ele vai ser promovido. E na verdade eles recebem esse casal no sótão e acontece um monte de coisa. Ele acha que ele vai ser promovido, ele é demitido porque o chefe faliu. Desesperado, ele oferece a mulher dele, ele rifa a mulher dele para passar uma noite com o chefe, desesperado para não perder o poder. E a gente ficou 6 meses em cartaz, direto, com patrocínio. Espetáculo incrível que a gente quer voltar. E eu estava fazendo essa peça, que eu contei toda a história porque foi um risco bem grande. Tinha muito elemento arriscado na peça. E eu lembro que eu estava em cartaz, o Hugo Prata, que é o diretor do Elis, que dirigiu, agora ele acabou de rodar um filme sobre a Ângela Diniz. Você fez o Ângela. Eu fiz o Ângela, uma participaçãozinha. Ó, gente, quando estrear, tem que ir. Eu acho que esse ano ainda, começo do ano que vem, Sim, não sei. ele fez, ele também que repaginou Sandy Júnior na época lá do início do... E o Hugo foi assistir a peça e no final da peça ele veio falar comigo, me parabenizou e a gente começou a criar uma amizade, deu um link e a gente começou a criar projetos. Ele gostou do meu estilo meio pé na porta, ele curtiu, simpatizou com o meu trabalho, a gente se deu bem e a gente começou a criar projetos. E foi quando eu fui, um ano depois, parar na sala de roteiro do José Durval. Então foi o teatro que me levou para o audiovisual. Mas não foi uma coisa que eu busquei. É uma loucura dizer isso. Acontecendo. Não, e aconteceu assim, eu já tinha escrito roteiro, eu tinha trabalhado, mas o audiovisual nunca foi um lugar aqui. E um foco mesmo que eu perseguia. Talvez por falta de tempo, por fazer 1000 coisas, então eu achava que eu não daria conta. E coloquei mais isso na minha vida. E nesse entremeio, já fiz a série, já participei de uma sitcom, já assinei 7 roteiros de longa. Agora. E é nessa loucura, assim, eu achei espaço e adorei. E como que é uma sala de roteiro? Porque antes você escrevia sozinho. E como que é agora? As pessoas perguntam muito assim, mas um se mete no texto do outro? Claro, mas a gente faz isso o tempo todo, até no teatro. Se meter na vida do outro, vou meter a mão no texto do outro. Tem uma coisa que eu acho que o teatro, e aí falando da série, que é mais imagética, o teatro tem uma coisa que você tem que pensar também como aquela personagem falaria. Eu tenho uma preocupação com o vocabulário, então às vezes eu escrevo de um jeito e eu falo, puxa, essa mulher é mais culta do que essa outra. Então eu faço um tratamento depois só olhando os verbos daquela mulher, para criar uma diferença entre um linguajar, um vocabulário de um e outro. E
as pessoas quando vão ler, elas se metem, elas eu digo, corta, adapta, muda, e claro que... E a sala de roteiro é muito mágico, porque no caso dessa série a gente trabalhou 8 meses entre a Bíblia, que a gente entregou toda a Bíblia da série, da primeira temporada, com os arcos, as sinopses, os personagens principais, e aí a gente foi trabalhando nas ideias, nas escaletas, depois nos episódios, e isso levou 8 meses diários. Mas a ideia inicial, principal, vem de alguém. Veio do Hugo. Vem do Hugo. O Hugo que persegue as biografias. Ele tem todas... De alguma forma, ele gosta. Ele gosta. Ele gosta de trabalhar com... Eu nem acho que é só perseguir as biografias, ele gosta de perseguir esse ser humano que tem por trás do artista. Então, Sim. deixa eu dar uma olhada quem foi a Elisa, o que ela tinha para contar que talvez nem todo mundo saiba, né? O que é a Ângela. Nossa, eu acho que vai ser um filme belíssimo da Ângela, cara. É uma personagem interessantíssima, que também tem tudo a ver com os dias de hoje. E ele né? pegou Com um a recorte linguagem. ali, do período em que eles chegam ali em Búzios até o dia da morte. Então ficou um filme intimista ali entre os dois. Eu gosto dele por também. isso, e ele é muito parceirão. E a gente se encontrava diariamente, eu, ele e mais 2 roteiristas, para a gente poder desenvolver o projeto da série. Foi durante a pandemia, a gente escreveu 2020, 2021, bem nos auges da pandemia, filmou no final de 2021 até meados de março, abril do ano E passado. você lá acompanhando também Eu não como consegui. roteirista? A gente não teve... Pandemia. Sim. Então, na época que as filmagens aconteceram, a série ela é muito de locação. Tem pouquíssima coisa, pouquíssimo estúdio. A gente queria uma série muito solar, muito rústica, muito interior. Assim. Tanto que a preocupação era... quando eles fazem sucesso e chegam em São Paulo, a gente vai ficar vendo prédio, a gente vai ficar vendo apartamento por dentro, é chato, né? A gente quer ver São aventuras, a né? vida no campo, o que a gente quer ver isso. Então, a gente conseguiu desenvolver uma série que tinha muita coisa rural. Até quando eles crescem, começa a dar uma adultizada, a gente volta para a fazenda e faz um episódio todo deles indo tirar férias na fazenda e ensaiando um show na fazenda. Nossa. Que aí a gente consegue fazer tudo, né? Cavalo some, tempestade, acaba a luz da casa. Produção é outra coisa. Não, e a gente pensa no teatro, quanto a gente está fazendo. Aí é uma maravilha, Fê. Eu lembro que uma vez eu escrevi uma cena que acabou não indo porque a gente mudou a direção do episódio. Eu lembro que era uma cena que era uma ponte em construção, com um monte de coisa, que você falou, cara, isso vai ficar caro para fazer uma cena de um carro passando. 30 segundos. E tudo bem. É mágico. É mágico. Escreve, não pode ser o lado criativo. Escreve e depois a gente resolve. Né? É uma produção executiva, orçamento que, ó... E a gente se encontrava todo dia e continuava trabalhando, ouvindo música, pesquisando, e o tempo foi suficiente pra gente. A gente se deu super bem. Eu vim conhecer alguns dos outros roteiristas depois, porque Vocês era faziam pandemia. por Zoom. Zoom? Foi maravilhoso essa sala de roteiro. E aí, como eles estavam gravando no interior, eles acabaram construindo uma base aqui do lado, em Campinas, ali Jaguariúna. Construíram uma base para todo mundo ficar, porque a maioria da série é rural. Quando eles vieram para São Paulo, eu acompanhei uma gravação ou outra para ter uma noção, e foi muito mágico, assim. Tem uma pergunta que a gente ficou muito conversando. Será que os Chitãozinho e Chororó viram? Eles opinaram? Quem mais opinou nesse roteiro? Quem mais viu e deu aval? Trocou com vocês? Como que era essa troca com a O2, com a Globoplay, com eles? Como que aconteceu? Olha, foi maravilhoso, porque tudo que tem prazo, é estipulado o prazo, as datas, é maravilhoso. Delícia. Eu amo trabalhar com prazo, eu amo trabalhar com cronograma. Então a gente tinha um cronograma e a gente até descansava às vezes. A gente trabalhando online conseguia viajar e às vezes fazer o trabalho remoto de uma casa no campo. Então foi mágico, foi bem legal. A gente conversou muito com eles. Eles não têm muito material escrito, tem uma biografia curtinha, mas a gente conversou bastante com eles, juntos, separados, com Noeli. A gente conversou com os principais ali. Uma pesquisadora mandava pra gente outros materiais de outros familiares, e eles contaram
muita coisa pra gente. Tem coisas na série que até são coisas que eles nunca contaram. E tá lá, eles deram um aval. Só que eles foram incríveis, porque eles não leram nada. Nada. A gente trabalhou com muita liberdade e, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade danada, né, gente? Porque você está fazendo... As pessoas estão vivas. Não, e você está fazendo uma biografia de uma pessoa, de uma galera viva, que é a maior dupla sertaneja do Brasil. Você vai mexer nesse vespeiro para quê? Né? Você fala... Mas eles foram incríveis com a gente. Eles têm ali uma conduta maravilhosa. Foram incríveis. Eles são incríveis. Não, e pensando assim, que generosidade, porque também vai ser uma surpresa para eles. Eles viram tudo, já. Já assistiram. Mas depois. Mas depois Sim, de foi pronto. pronto. Né? Depois de pronto. Porque é uma generosidade, falar, a gente vai contar a história e conte com os olhos de vocês, com os ouvidos de vocês, com as palavras. É lindo isso. A gente teve muito cuidado também, porque a gente tinha esse olhar, né? Se eu voltar lá atrás, eu falo, eu sou uma pessoa que tenho família numerosa, gosto de falar sobre o povo brasileiro, então eu caí numa sala que para mim foi um playground delicioso para poder contar essa história. Não, eu não quis ver, O Hugo falou, você não viu aí? Vamos, ainda não viu. Eu não quero ver. Quero ver junto quando estrear. Vai fazer sucesso. Eu quero ver quando estrear. Eu achei interessante, o Hugo trabalha essas biografias e você dentro do teatro, você estava falando que começou muito com essas adaptações, você tem vontade de fazer essas adaptações, você fez do Primo Basílio, do Lisbela, que tem um pouco a ver com essa, de estar adaptando a história de alguém também, para uma dramaturgia. Quando eu comecei a dirigir, eu comecei a adaptar, depois eu assinei mais autorais. Agora eu estou começando a adaptar as minhas próprias peças autorais. Mas eu nunca trabalhei no teatro com uma biografia, por exemplo. Durante uma época, eu tive um desejo de fazer uma biografia da Clara Nunes para teatro musical. Mas é um direito complicado de conseguir resolver. É uma pena, né? Porque não tem muita coisa da Clara Nunes dentro. E aí não vi que não ia rolar. E eu falei, tá, uma hora a gente vai conseguir ter liberdade para fazer uma biografia. E veio essa que a gente até teve que botar elementos ficcionais na história deles. Meu Deus, eu tô criando coisa da vida dessas pessoas que elas não viveram. Exatamente assim. É porque eu sempre falo, tem uma história que é legal, mas ela sozinha não dá boa dramaturgia. Eu preciso emprestar uma daqui e juntar uma com a outra para aquilo ganhar um destaque. E a gente, quando vai contar alguma coisa, se eu peço, se eu vou contar alguma história minha, eu crio um romance, então a gente inventa, faz ficção da própria história. Até memória, a gente faz ficção da própria história, não adianta. Porque a história tem que parecer mais bonita para quem tá ouvindo, né? Ou mais feia, depende do caso. Você também é professor. Eu sou, adoro dar aula, gente. E você escreve muito para os seus alunos, né? Como que é esse processo? Quando começou você dentro da sala de aula escrevendo curta? Você dirige esses curtas? Eu nunca dirigi audiovisual. Deixa eu só perguntar, é o professor de atuação ou de direção? Eu dou aula, eu trabalhei uma época como preparação de elenco e no teatro eu gosto muito de dirigir ator. Então, por que eu gosto de dirigir os meus textos? Porque eu conheço bem a obra. Então a mesa, que a gente fica às vezes meses ali tentando entender o que o autor quis dizer com aquilo, eu já chego com aquilo mais mastigado para o meu elenco. Então eu já fiz aquilo durante 2, 3 anos enquanto eu escrevo uma peça. Então eu gosto de trabalhar na direção de atores. E eu comecei a dar aula em 2006 e eu entrei numa sala de aula para dar e nunca mais saí. E eu dou aula de montagem, eu dou aula no Wolf Maia já há algum tempo e eu adoro dar aula lá porque eu faço montagem. E eu tenho o Teatro Nerbelo como sala de ensaio, podendo usar tudo aquilo. Então eu aprendo sobre iluminação e para mim é uma pós-graduação, é como se eu estivesse fazendo uma pós, porque 2 vezes por ano eu preciso escolher uma obra de teatro, muitas vezes é uma turma de 20 atores, é difícil você achar peça. Difícil, né? Você precisa adaptar, você tem que adaptar. É difícil dirigir dentro de uma estrutura de escola, onde você tem que fazer com que 20 alunos se experimentem e entendam às vezes. Hoje entendam inclusive o processo de desapego, de sejam atores, não queiram imaginar como aquilo vai ficar, confiem, porque é uma das coisas que eu
quando a gente fala eu trabalho com os meus amigos mais, porque são pessoas que confiam, são pessoas que acreditam, que vão lá e vão ser atores do Se projeto. entregam. Mas eu faço um monte de coisa às vezes. Aí de vez em quando, assim, muito de vez em quando, eu faço uns workshops de dramaturgia, um pouco da minha técnica como dramaturgo, os passos, uma bulazinha, quando sobra tempo. Mas desde 2006 eu não paro. Tá desde 2006 no Wolf ou No Wolf não, dando aula por aí, Entendi. em vários lugares. Mas eu sou casamenteiro, assim, eu gosto de ficar num lugar. Dá tempo de amadurecer Não, ali eu dentro gosto, também, eu criar gosto. liberdade. Como que é a sua liberdade de criação lá? Total. Ninguém me oprime nada. O que você vai montar, o que você não vai, qual é a história. Delícia. É muito legal. E como tá a relação desses novos atores que vêm surgindo, que você dá aula? Quais são... você vê que eles encaram essas entregas da dramaturgia, as várias linguagens, né? A gente vê principalmente, tem o do Wolf, que é uma coisa mais para televisão, mas você falando, nossa, a galera é muito do teatro Muito. também. E lá eu tenho colegas de teatro que são mestres. Lá os professores de montagem de teatro é o Marco Antônio Pâmio, o Kleber Montanheiro, a Sandra Corvelone, o Marcelo, o Marcos Fonseca, eu tenho o Sérgio Ferrari, eu tenho o Marco Antônio Pâmio, Elias Andreato. Então são figuras o Kiko Marques, são figuras que estão fazendo coisas gigantes hoje e que eu aprendo muito com eles às vezes em reunião. O que eu sinto da molecada hoje, dos jovens atores, é uma pressa em chegar em algum lugar às vezes. A gente tem uma pressa muito grande de querer chegar em algum lugar e talvez tenha dado uma bagunçada na cabeça. A minha geração perseguia a malhação. A gente queria fazer malhação para poder entrar numa novela das 6, das 7, das 8. Era Globo que era um lugar a ser alcançado. né? Queria um contrato fixo. Sim. Hoje mudou com o streaming. Mudou porque se você pensar que às vezes uma série da Netflix é mundial, o alcance que ela vai ter é mundial, então deu uma bagunçada, porque não é mais orgulho da família dizer que você está na Globo, para os pais que às vezes investem. Sim. Então deu uma desbaratinada, assim, você fala, pô, o que eu tenho que perseguir agora? E uma urgência, e a gente esquece que a maturidade vai deixando a gente melhor. Eu sempre falo, o que você acha que eu tenho que melhorar? Eu falei, persista. Quanto mais a gente persiste, a gente melhora mais, porque não adianta, a gente é mutável o tempo inteiro. Você sendo um homem de teatro, eu fiquei pensando nisso, porque a gente já tem algumas técnicas que são só para televisão, cursos que são só para televisão. Como que você acha essa relação do ator? Você acha que seria muito interessante? Para mim, o teatro é uma base, assim, que para eu poder até dialogar com qualquer outra linguagem frente à câmera que flerte com que atuação. Seja ela onde for, seja ela no teatro empresarial, no teatro de escola, na televisão, no palco, na arena italiana. Para mim, o teatro é base, assim. Como que você vê essa nova geração que já quer ir direto para o audiovisual e não se importa muito com esse experimento do corpo dentro do teatro, assim, né, de quem... A gente vive um momento tecnológico dos 15 segundos do Stories, dos canais do YouTube, Do TikTok. onde a gente está o tempo inteiro precisando criar uma vitrine. Sim. Quando essa vitrine ela é utilizada de forma positiva para criar conteúdo e realmente você colocar ali um material que você assina embaixo, eu acho positivo. O teatro exige mais, porque às vezes você faz um stories no dia, uma foto que você nem imaginava e aquilo viraliza. O teatro acontece no ritual, no tempo, na prática. E eu acho que tem que ser, e os dois têm o seu mérito. A diferença é que a gente precisa aprender quando eu estou num lugar, eu preciso entender que isso funciona assim. Quando eu estou em outro, eu preciso entender que isso funciona assim. E eu acho que essa ansiedade, essa mistura atrapalha um pouco. Mas não é só jovem não, é um pouco todo mundo, a gente A mesmo, a gente gente está lida... tentando lidar com a internet, né? Como que é ter que estar ali na rede social o tempo inteiro e divulgando as suas coisas para poder trazer público? Como utilizar a rede social como um veículo de atrair as pessoas para
consumir o produto que a gente criar para faz. rede social, Criar. escrever porque as pessoas estão ali consumindo, né? Tem um monte de webséries também, sériezinhas de 1 minuto no Instagram, são novas formas também. E né? é dificílimo. Eu escrevi uma websérie ano passado, de 6 episódios, quem dirigiu foi Ulisses Cruz, e eu fui com o pé no peito, falei, eu sei fazer isso, episódios de 6 minutos, 6, 7 páginas. E eu penei, porque ele virou para mim uma hora, Ulisses, e eu adoro Ulisses, ele virou e falou assim para mim, não, eu quero 2 cenários só, você vai escrever para 2 cenários essa websérie vai ter. Eu falei, oi? Ele falou, 2. E foi a melhor coisa que eu fiz. Escrever para 2 cenários, porque eu percebi que não era importante a locação nesse caso de uma websérie, o importante é o que você está Contando, É a história, contando conteúdo. e segurando as pessoas ali em 5, 6 minutos. E foi Que é uma tempo aula. também, que é tempo de tempo tela, De é tela, muito tempo de nossa. tela. Não, e 1 minuto, assim, para você colocar um conteúdo interessante, que você é difícil, gente, não é fácil. Contar uma história em 1 minuto, em 6, 5. E as pessoas querem cada vez menos, que a história 15. seja contada em cada vez, em uma frase Me fala o que me você faz, quer resume dizer. aí. Mas é muito bom pensar nessas linguagens, na importância que elas têm e justamente pensar, o teatro é dessa forma, o cinema é dessa, a série é dessa, a internet, porque a internet também é um lugar de conteúdo e Claro. que tem muito, não só o conteúdo tete a tete, mas criações de personagens. Tem tanta gente que cria sketch ali dentro, né? A gente tem o Portas dos Fundos, que estourou, que é maravilhoso, né? Tem o quê? 3 minutos, às vezes, os vídeos deles, 3, né? 4 minutos. E traz toda uma cena, toda uma história, toda uma reflexão. Acho que o grau de comédia deles é, assim, delicioso, né? Mas de roteiro, de escrever roteiro. Porque a gente fala muito, é muito fácil a gente pegar e falar, vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme, vamos, a gente aqui, ó, tem câmera, tem amigos, tem tudo. Mas qual que é a história? O X da questão é a história. Porque uma boa história pode ser contada com nós 2 sentados aqui. Pode. Sim. Nesse cenário, né? E não precisa de mais nada. Mas aí é isso, né? E aí quando vê a história, perde-se a história. Eu acho que é uma das grandes falhas, assim, ainda O que eu sinto um pouco, às vezes, de roteiristas, quando eu falo que eu entrei no roteiro tarde, eu nunca persegui o audiovisual como operário. Sempre fui cinéfilo, estudei cinema, sempre tive muita referência cinematográfica. Minha referência cinematográfica é forte. Mas eu nunca persegui isso, como eu vejo colegas meus fazendo cursos e se especializando e tentando, que é um mercado muito fechado. É muito difícil, porque é muito caro. Você não pode errar. Não dá para você errar. Não dá pode. tempo de errar. Não é permitido Tem que errar. chegar pronto, fazer. E você tem que cumprir, você tem que... Ninguém está muito tempo, afim né? Você é uma figura, você ocupa uma cadeira ali. Sim, é hierárquico, é outra... E eu vejo, às vezes, jovens que não conseguem... Às vezes quer fazer um curta, mas o roteiro do curta é de um longa, enche de coisa, tem muito evento, ou às vezes pensa demais numa coisa e desiste porque fica irrealizável, mas não começa do básico que poderia começar. Eu acho que assim, quer fazer, persista, faz aqui na tua pequena área, do jeito que você consegue, aquilo vai prosperar um dia. Eu sempre vejo as pessoas muito preocupadas com o resultado. As pessoas fazem a coisa hoje preocupada, e claro que você tem que preocupar. Já entram pensando aonde vai chegar. O tempo inteiro preocupados em não sei, se está dentro, mas está fora. Mais preocupado com o que pode vir, com o próximo emprego, a gente A até gente falou falou isso isso. uma vez. Às vezes você está fazendo um trabalho, tem gente mais preocupada, será que eu vou pegar o próximo? Eu tenho que agradar o Dan, porque ele vai fazer uma próxima peça e aí acaba esquecendo. Gente, uma do- vez eu fiz uma sacanagem tão grande com o meu irmão. Ai, conta os bafos! Uma vez eu virei e falei assim, olha, eu sou sagitariano, meu aniversário é dia 20 de dezembro. E eu falei, cara, vou fazer uma sacanagem com meus amigos. Eu já morava aqui, isso foi agora, 2017. Convidei todo mundo para um bar. Eu vou estar viajando, eu vou estar não sei aonde, já vou ter saído de férias. Eu falei, bom, quem não for vai ficar fora
das minhas próximas produções nos próximos anos. Lotou de gente. Falei, não precisava, gente. Gente, eu nem tenho papel Mas pra todo fica mundo isso aqui. às vezes. E às vezes é muito difícil separar a pessoa física da jurídica. Meus amigos falam, você não sai quase, eu não te vejo não. Eu falo, porque é chato. Ou então você sabe, às vezes eu estou trabalhando, eu quero sair, eu quero falar de tudo, menos de teatro, menos da peça daquele dia. Eu quero falar da agenda, da vida, eu quero falar de filho, eu quero falar de cachorro, de gato, dos outros. Da praia. De qualquer coisa, menos de trabalho. E quando você sai, às vezes, com o elenco que você está trabalhando, meu Deus, assim, o que você achou do meu trabalho? E como é que eu tava? Você fala, meu Deus, eu não saio. Aí eles querem um feedback, né? O tempo inteiro. Um feedback, saber o que você está Mas escrevendo, tem seu um pouco isso, papel. né? Tem. Dessa insegurança. Nossa, O que você acha dessa... acho triste. Eu acho triste Não, eu acho também. triste no sentido Total. de... É tão divertido você atuar. E eu descobri isso tarde também. Que é divertido, que tem que ser divertido, que tem que ser prazeroso, que eu tenho que estar ali me divertindo. Por pior que meu personagem esteja se ferrando e eu Mais dramático que seja quando o alguém vira negócio. pra mim e fala assim, eu quero que você faça uma peça. Eu falo, o personagem se ferra quanto? Quanto mais ele tem um tapete puxado, mais divertido é. Você é uma pessoa boazinha, que eu não quero. Você vê a pessoa até não me na interessa. teledramaturgia, ninguém E quer. tem que ser divertido. E eu vejo hoje muitos amigos meus sofrendo. Sofrendo antes, durante e depois. Eu digo, pra quê? Uma vez eu estava dirigindo uma peça com duas atrizes que tinham feito Chiquititas em duas versões diferentes. Uma delas era a Frances Helena Costa, que é minha amiga, e ela fazia uma robô, uma Da Siri primeira robô. versão. Isso. E ela fazia uma Siri. E ela chegou pra mim, e ela é super Caxias, a Frances, maravilhosa. Ela tinha sido chamada para fazer uma voz. Era uma voz, que ela ia ficar da coxia. Eu falei, eu não vou fazer isso com você, isso é incrível, eu vou transformar você numa robô viva, em cena, era uma peça futurista. E ela arrasou. 2 semanas antes da estreia, a Frances falou, nossa, eu não estou insegura, eu estou desesperada, eu estou não sei o quê. Ela falou, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, desiste. Aí ela fez assim, eu falei, Não, você peraí, está mas te isso dando, não, também não você precisa está de te tanto. passando tudo isso, desiste, porque está te fazendo mal. E não estava fazendo mal, estava fazendo bem. Também, Que é o tamanho que você coloca as coisas. E a gente, quando se encontra, ela sempre conta dessa história. Ela sempre fala, porque às vezes você precisa dar um chacoalhão nesse sentido. Tá tudo bem a gente vivendo no Brasil, podendo viver disso, seja lá como for, porque a gente escolheu. Se eu escolhi fazer isso, eu vou fazer com dignidade, feliz. Depois eu posso sair fora quando acabar o contrato, quando acabar o compromisso. Mas durante, seja feliz, curta aquilo. Porque é isso, é o que a gente tem, a gente tá mais daqui dentro. Eu fui fazer do uma que peça fora. como ator, que de vez em quando eu vou fazendo peça como ator, ainda sobra tempo para isso, que era uma comédia. E aí, eu não lembro como foi a história, mas estavam meio constrangidos em me oferecer o papel, porque o personagem tirava roupa no final da peça. E eu falei, gente, o que você... então é que no final tem uma cena que seu personagem tira roupa. Eu falei, topo! Tô com 40 e tantos anos. Vocês Tá querem na que hora eu de tire a... fazer isso. Não, e vocês ainda querem que eu tire a roupa? Eu vou por isso. E é por isso que eu vou. Ainda mais porque era uma peça que era um quarentão careta, que criava um manual de relacionamento para enquadrar a esposa num relacionamento careta. E à medida que ele ia fazendo isso, ela ia desencaretando ele. No final eles realizavam uma fantasia sexual. Era maravilhoso, teatro amável, nunca recebi tanto carinho do público na Ai, que saída. delícia. Então, sabe, é isso que me interessa. E eu ia feliz fazer, eu ia feliz. E eu percebo as pessoas muito enlouquecidas, pensando onde isso vai me levar, leva hoje. Isso, Tensiona, e as estradas são tudo. curtas, isso leva daqui até aqui. A gente está se encontrando aqui. Onde isso vai levar? Nós já se encontrando aqui. Quando começou, quando acabou, que bom, que lindo. Vamos fazer isso ser lindo. É porque tá lá no ano que vem já, né? Muitas vezes e acaba esquecendo. Eu acho que tá justamente aqui. porque, agora, claro, né? Dando aula, eu também tô ficando mais legal um pouco, mais Entendendo paciente. as neuras. Você da era um galera. diretor. Não, eu nunca fui nesse lugar assim. Eu continuo exigente. Meu teatro é um teatro muito marcado. Eu venho de uma escola
muito simétrica, muito limpa. Então, demanda mais atenção, mais tempo, mais concentração, coisa que a gente não tem muito hoje tempo. As produções estão ficando por conta de pouca grana, tem que resolver tudo rápido. 2 meses se monta, né? Mas eu tô mais legal. E aí eu lembro que esses dias eu vi uma coisa legal de uns alunos meus, assim, e me pegou. Porque na exigência do vamos lá, eu falei isso já, gente, pelo amor de Deus, e não sei o quê, a prática. E um deles falou, Dan, a gente vem aqui e te encontra uma vez por semana. Todo mundo aqui, às vezes sai daqui e vai pensar em outra coisa. Você trabalha 10, 11, 12, 15 horas por dia nisso. Então, tua vida está focada nisso. É óbvio que você tem mais prática, que você tem mais habilidade. É como um médico que faz uma cirurgia há 20 anos e outro que está começando. O tato dele é diferente. Eu falei, nossa, vocês têm razão. Mas vamos lá que não está bom. Porque também é bom ouvir isso, né? Que de fato eu estou fazendo isso o dia inteiro, pensando nisso 12, 14 horas por dia. A minha prática está mais aqui na pele do que outros que... As suas resoluções estão mais fáceis, né? Que bom. Eu falei, então percorre esse tempo aí também. Vamos ensaiar mais. Ai, O problema é delícia. esse tempo, né? Ai, gente, a vida vai indo. A vida vai indo. A gente precisa engolir a vida antes que ela engula a gente. Nossa, é bem isso. E dentro do cinema, não sei se a perguntou, você respondeu, mas depois você acabou fugindo. Você pensa em dirigir seus próprios roteiros? Morro de medo. O medo que eu tenho que o teatro... Eu frequento as minhas peças, eu assisto, e aquilo é vivo, é um organismo vivo, que vai melhorando, às vezes piorando, mas... O cinema, você tem que ter uma capacidade muito grande, assim, de dizer, tá bom. Vai ficar Tá bom. registrado. É isso. Tá bom. E eu sempre tive uma dificuldade de dizer, tá pronto. Tá pronto. Porque no teatro o negócio vai ficando pronto com Vai o ficando tempo melhor. também. Talvez por também. ter começado a escrever, eu tenha entendido também o poder da imagem. Porque às vezes se não tá tão bom, não tem que... Você dubla, você coloca um insert de outra coisa, a montagem melhora, né? A montagem salva muita coisa, ou às vezes não. Mas eu tenho tido vontade, mas eu acho que o cinema tem um tempo maluco da vida da gente. A gente parece que quando vai fazer cinema, às vezes eu vou fazer umas coisas como ator, parece que você entra numa dimensão paralela ao mundo real, assim. Você para tudo, né? Para tudo. O mundo continua girando fora e você precisa parar. E você precisa parar mesmo. Você precisa viver aquilo de alguma forma. E esse colar e descolar para mim é esquisito. Então, eu teria que achar um tempo. Aí eu Não, e é o olhar, trabalhar tipo, o seu olhar a partir da câmera, né? Uma coisa é você tá moldando o ator vivo, aqui pegando, né? Ali não tem. Agora, eu adoro fazer self-tape para os meus amigos. Teste. A Carol Stoffela pegou um curta que ela fez, A Senhora do Andador. Sim. Eu que fiz os testes dela, eu que fiz direção de fotografia dos testes da câmera. Preparei. Inclusive o diretor disse, nossa, quem fez o teu teste? A direção de fotografia da câmera, eu adoro isso, eu adoro. Isso muda muito na hora que chega um teste. Muda. A gente estava aqui antes de você chegar fazendo umas experiências, uns tanto que monólogos. ela entrou nessa seleção de alegre, como número, porque a gente sabe que, ainda mais no audiovisual, você vai pegar quem você conhece. E ela foi furando a bolha. Cada vez que ela tinha que fazer um teste, eu falava, vem em casa, vamos achar um lugar, vamos fazer isso. Então, eu gosto de pôr a mão também na câmera também. Então, uma hora vem, é só preciso... Vai vir. Entender. Eu queria te perguntar, você falou que já assinou alguns longas, se eu não me engano, 7. Você pode contar alguns desses projetos que estão por vir? São projetos mais autorais, de cinema independente. Tem um filme... eu acabei de entregar um roteiro ainda em tratamento, que eu gosto muito, porque é um roteiro absurdo, um filme surrealista. E justamente por ser uma produção super independente, eu falei, vamos embora, porque eu acho que o cinema... tem muita grana e, às vezes, pouco risco. E quando você pode arriscar, também é legal. E eu tenho uma... É muito louco, porque eu não sei como vocês são, mas eu escrevo para cinema, para audiovisual, eu esqueço.
para mim, da mesma forma que entra, vai embora. Eu não consigo ter, como eu não tenho a mesma lupa de aumento que eu tenho com teatro, cinema, às vezes, na série mesmo. Eu fui na gravação do show do Evidências. Porque tem Evidências na Tem. Eu nunca ouvi tanto essa música na minha vida. E eu fui nesse set, era um set grande. E eu lembro que foi muito louco, porque tinha o show, mas tinha muita cena paralela no show e tal, não sei o quê. E eu parava assim para olhar e falava assim, quem são esses personagens? Eu dizia, mas fui eu que escrevi. Quem são essas? Eu tinha que fazer um esforço para lembrar quem eram aquelas pessoas. Então eu me desapego do audiovisual. Eu sempre lembro do que eu acabei de escrever. Esse agora que eu escrevi do açougue. Esse aí do mundo pós-apocalíptico. Esse eu lembro, porque está fresco. Eu tenho que fazer umas alterações. Aí desse eu lembro. Os outros, tem um filme sobre anjos vivendo em São Paulo, como se a gente pudesse modificar a vida de alguém. Aquela pessoa que faz uma coisa na tua vida que você nem esperava num dia. E aquilo é uma boa ação que te transforma. É como se cada um tivesse o seu anjo na terra, o seu par. Não independente um amor, mas uma figura que... Um filme super jovem que se passa aqui nesse quadrilátero MASP, Roosevelt, Minhocão, Copan. Eu quis fazer um roteiro que a única cena que tem em parque é o Parque Trianon, o resto é tudo selva de pedra. Isso é bonito também. É importante também criar uma dramaturgia para a juventude também, que é algo que não... que é meio precisa raro, se né? comunicar com eles, né? Porque eles estão tudo indo pro videogame. O videogame, eles têm conteúdo não só violentos, mas conteúdos... Ou seja, eles estão preparados. Eles são público consumidor. Eu lembro que um dos primeiros projetos que eu comecei a desenvolver com o Hugo, depois a Ancine fechou na época, isso antes da pandemia, era um filme para jovem, era um filme violento, e era um desenvolvimento ainda em primeiro argumento ali, para jovem, especialmente para jovem, que gosta de consumir de 16 a 25, que gosta de consumir um pouco de violência, mas o videogame, o combate, a luta, a busca, o vencer, o chegar em algum lugar. E para esses jovens que estão aí querendo escrever suas próprias histórias, o que você, a gente ir caminhando para quase no fim aqui. Não, estamos chegando ao fim. Dicas para inspirações para escrever. Olha, eu acho que a gente primeiro tem que se observar. Se observe. Tem umas inquietudes nossas assim que a gente pode usar como referência de uma boa história. Observe o mundo ao redor. Tá cheio de história por aí, cheio de personagem andando do nosso lado, cheio de história bonita para a gente contar. Leia, veja filmes, tenha referência, escreva, produza, do tamanho que tiver que ser. Não fica esperando muito a sorte, não conta muito com a sorte. Ao mesmo tempo que a gente está, talvez, na cidade que mais se produz coisas no Brasil, onde tem aqui em São Paulo a coisa é tão eclética, tem tudo. A gente vai ver teatro de segunda, tem cinema independente, festival de curta, hip hop, teatro na periferia, tem teatro experimental, musical grande, tudo. Tem tudo. Se a gente fuçar, a gente acha coisa gratuita, coisa paga, coisa muito cara, tem para tudo. Então, fura essa bolha, entra de alguma forma. Eu nunca vi ninguém começando do topo. Se você vasculhar a história de alguém, tem muita raiz para baixo ali. Então, perca um pouco esse medo da exposição, o medo da crítica, o medo do não. Persista. Sim. Antes da gente ir para o nosso jogo... Esse jogo aí dos envelopes, hein? Sim. Eu queria fazer uma última pergunta que me veio e que para mim não existe uma resposta, mas talvez para você que escreve tanto, que está tão dentro desse universo de contar uma história e escrever, existe algum elemento que faz ser uma boa história? Nossa, é complicado responder isso. É difícil responder isso. Que elemento que transforma aquilo numa boa história?
eu não sei dizer assim, esse elemento transforma a história numa boa história. Eu acho, assim, eu sempre acho que um mergulho interno de alguém que tem uma angústia e uma dor, vasculhar talvez a dor daquele personagem, o que ele está buscando, ele perdeu alguém, ele perdeu algo, ele perdeu a si, ele quer uma vingança. Acho que vasculhar essa primeira dor dele pode ser um elemento que transforma a tua história numa história potente. Acho. Mas eu vou ficar pensando sobre isso. Vamos dormir com essa. Então vamos levar isso. Vamos começar nosso jogo? Vamos. Nosso talk show favorito. Aqui nós Dan, temos vamos 5 lá. apresentadores, cada envelope representa um apresentador com seu respectivo talk show e a gente deu uma adaptada. Legal. Uma adaptada. Adorei. No jogo dele nós temos Tata Werneck, Michel Melamed, Marília Gabriela, Faustão, Fábio Porchat. Mas o Michel Melamed eu não vou levar choque aqui, não. Não sei, depende. Meu do que Deus, tiver- por isso que ele me mandou sentar mais no meio do banco. Tem pegadinha nisso aqui. Vamos lá, você vai escolher uma cor, vai pegar o envelope, ver atrás quem é essa personalidade, mas não vai abrir o envelope. Tá bom. Tá bom? Eu Você sou obediente. quer rosa, vermelho, azul, roxo ou amarelo? Eu quero amarelo. Amarelo, Posso pode pegar? pegar. Quem é? Tatá Mostra lá pra sua câmera. Werneck. Ah, Tatazita. Eu amo. Adoro também. Ai, vai lá, Vamos é lá. você essa. Fazer algumas perguntas engraçadas e ela vai te dar umas indicações de como você deve responder. Tá E bom. aí você Ai, vai deixa eu beber uma respondendo e água. vai mudando a sua voz de acordo com essa indicação. E pode responder e desenvolver, vai. São 3 Eu perguntas. sei fazer isso. E aí olha lá pra sua câmera. Dan Rosseto, você acredita em extraterrestres? Acredito, Fogo, acredito fogo. em extraterrestre. Eu acho que extraterrestre está aqui realmente para comer a gente, comer o nosso cérebro, fritar. Olha, gente, extraterrestre é foda. Uma vez eu já fui abduzido e eu nem sei se eu voltei. Nossa, isso depois eu quero saber dessa abdução. Pra você, qual que é a sua teoria da conspiração A teoria favorita? da conspiração. Tirando a roupa, Não, ficando a teoria da nu em conspiração, cena. eu acho que é assim, gente, pelo amor de Deus, a teoria da conspiração. O que eu tô fazendo aqui? Me mandaram para esse lugar aqui, eu acho que isso aqui tem uma bomba. Meu Deus do céu, isso aqui vai explodir e eu vou ficar soterrado aqui nos escombros do Teatro Arena. Pelo menos acho que eu vou encontrar uma galera que vai me levar para um Uma lugar galera bom. interessante. Para um lugar bom. E qual a coisa mais infantil que você ainda faz nos dias de hoje? Ouvindo as vozes dos seus personagens. Essa é a coisa mais infantil. Fica quieto, tá? Cala a boca. Eu não vou falar sobre a coisa mais infantil que é chupar pirulito. Não vou falar que é chupar pirulito com... Para! Pirulito com... Fica quieto, que eu não... Vai dormir. Sem pirulito. É isso, né, Sem Yaya? pirulito! Ai, que ótimo! Nós uma brincadeirinha para descontrair Pra um pouco o descontrair. ambiente. E aí vamos finalizar mais um programa hoje, né, E as Yaya? nossas diquinhas? Uma dica, sempre uma dica Nossas pra diquinhas. gente continuar o programa, para as pessoas pesquisarem. O Dan já deu tantas dicas interessantes aí, mas se tiver mais um livro, um filme que você acha interessante indicar para as pessoas. Gente, olha, eu indico 8 horas de sono, é bem importante, é sério. Porque verdade. às vezes as boas ideias estão no momento em que a gente acorda. Vejam bastante coisa e variado mesmo. Eu não sou eu sou muito eclético. Eu vejo tudo, gente. Eu vejo novela antiga, novela nova. Eu sou noveleiro. Eu gosto de ver série. Eu vejo filme de comédia, filme de drama, filme europeu. Eu sou uma pessoa eclética. Eu acho que para quem é artista, para quem escreve, tem que ver de tudo. Tem que conhecer. Eu posso não gostar, mas eu preciso olhar o que é aquilo. Seja variado ou variada. Exato. Você? E o meu tem algo que me inquieta muito e eu ainda quero fazer isso um dia, que é essa transposição do teatro para o cinema, do diálogo que vem surgindo. Então eu peguei um texto do Nelson Rodrigues, que é O Beijo no Asfalto, que foi dirigido pelo Murilo Benício, que é um cinema brasileiro com autor brasileiro. Fica aqui minha indicação. gosto dessa- Com dessa Lázaro montagem. Ramos fazendo, Débora Falabella. É porque começa no ensaio, assim, Sim, Sim, eu achei mesmo. super É legal a bonito, dramaturgia É dele muito nesse legal.
Eu trouxe um livro, é um livro em inglês, mas que é muito boa a leitura, que até facilitou para você ler, que é o Save the Cat, que é um livro de técnicas para escrita de roteiro. O cara que escreveu, Que genial. ele botou uns 15 pontos para você escrever um roteiro de qualidade. Assim, ele escreveu vários para os Estados Unidos, vendeu, e enfim, ele bota as técnicas dele, cada um acha a sua, Isso. mas é interessante os turning points aqui que ele acha para construir um roteiro. Save the Cat. Legal. Bom, É isso. Dani, Foi bom, foi Foi legal. ótimo. Dan, adorei. muito Adorei. obrigada por ter vindo, por ter conversado com a gente, dividido. E muito obrigada a vocês que chegaram aqui até aqui, né, Fefis? Exato. Muito. Dan, para as pessoas te encontrarem nas Arroba? redes, seus cursos. Dan Rossetto. É só me achar lá que esse próprio Instagram leva para os outros. Maravilha. Arroba Dan Rossetto. Gente, acompanhe as nossas redes, nossas dicas. Nossas dicas. Bom final de semana para vocês e voltamos E semana até que mais. vem. E compartilha esse conteúdo, hein? Um beijo e até semana que vem. Tchau. Tchau. Este episódio foi gravado no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em São Paulo, em maio de 2023, a partir do edital de ocupação de espaços da Funarte, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Dramáticos Podcast é apresentado por Felipe Barros e Maiara Dornas, com o apoio de Sidney Ab, Léo Berteiro, Thiago Cunha e Youssef Yatin. Agradecimentos especiais a Rafael Ometo, Rafael Cury, Cid Dionísio, Agência de Podcast, Manda Café e todos os colaboradores da Funarte e do Teatro de Arena Eugênio Kuznet.